O ex-presidente Lula participou de um ato agora à noite em São Paulo. Foi pouco depois que os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região votaram por unanimidade pela condenação de Lula em segunda instância no caso do Triplex. O ex-presidente se defendeu e disse que é inocente. A manifestação na Praça da República, no centro de São Paulo, foi organizada pela Central Única dos Trabalhadores. Segundo os organizadores, reuniu 50 mil pessoas. A Polícia Militar não divulga o número de participantes. Várias pessoas subiram no carro de som para discursar. O ex-presidente Lula falou por último. Ele chamou o ato de defesa da soberania nacional, ao comentar a decisão do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Eu quero dizer para vocês, a decisão de hoje, qualquer advogada aqui no palanque ia dizer para mim: ô presidente Lula, você tem que respeitar a decisão. A decisão eu até respeito porque foi deles. O que eu não aceito é a mentira pela qual eles tomaram a decisão. Eles sabem que eu não cometi um crime. Durante o discurso, Lula disse que viaja na sexta-feira de madrugada para a Etiópia, na África. Lá ele participa de um evento sobre a fome. O ex-presidente afirmou que volta ao Brasil na segunda-feira da semana que vem. Depois do ato na Praça da República, um grupo caminhou até a Avenida Paulista, onde fez um novo protesto. O Partido dos Trabalhadores divulgou uma nota em sua página na internet, onde diz que o resultado do julgamento teve votos combinados entre os 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e confirma o engajamento político-partidário de setores do sistema judicial, orquestrado pela Rede Globo com o objetivo de tirar Lula do processo eleitoral. A nota do partido diz ainda que a decisão faz parte do plano dos golpistas e que esbarra na consciência democrática da sociedade, que não aceita uma condenação sem crime e sem provas, com manipulação da justiça com fins de perseguição política. A nota assinada pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, informa que o partido irá registrar a candidatura de Lula à presidência no dia 15 de agosto. O Grupo Globo divulgou a seguinte nota, abre aspas, a menção à Rede Globo na nota do Partido dos Trabalhadores merece apenas um comentário. Ela é desrespeitosa, despropositada e fora da realidade. Fecha aspas. A defesa do ex-presidente Lula anunciou que vai recorrer da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Segundo os desembargadores, a pena deve ser cumprida logo após o julgamento dos recursos no próprio TRF. Foram mais de 9 horas de julgamento do recurso, o suficiente para mudar a rotina na capital gaúcha. Logo depois do primeiro voto desfavorável ao ex-presidente, muitos apoiadores de Lula começaram a deixar a cidade em centenas de ônibus. Eles montaram acampamento na margem do Rio Guaíba. Segundo a polícia, não houve problemas. Com o fim do julgamento, manifestantes a favor da condenação se reuniram em um parque. Eles comemoraram o aumento da pena do ex-presidente com um buzinaço. Segundo os organizadores, o ato reuniu 1.000 pessoas. A Polícia Militar não fez o cálculo. A sessão foi acompanhada por cerca de 300 jornalistas credenciados de 11 países, que ficaram no auditório e na área externa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no centro de Porto Alegre. Poucas vezes se viu um aparato de segurança tão grande, com bloqueios aéreo, terrestre e marítimo. Bastante barreira, bastante ruas trancadas, né? Então, uma dificuldade um pouco de locomoção aí. Os desembargadores decidiram que a pena do ex-presidente deve ser cumprida logo depois do julgamento dos recursos no próprio TRF4. A pena estipulada é de 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado. Mas a defesa de Lula ainda pode apresentar recursos em outras instâncias na tentativa de evitar a prisão. Os advogados do ex-presidente disseram que vão aguardar a publicação do acórdão para entrar com o recurso. A defesa vai utilizar de todos os meios legalmente previstos para impugnar a decisão proferida hoje, porque é uma decisão, como eu já disse, que condenou uma pessoa que não praticou o crime
E nós acreditamos que esse resultado é o que vai prevalecer e que nenhuma medida restritiva será aplicada ao ex-presidente Lula. Grupos favoráveis e contrários ao ex-presidente Lula se manifestaram em 24 capitais e no Distrito Federal. Assim que saiu o resultado de Porto Alegre, grupos a favor da condenação do ex-presidente festejaram o resultado do julgamento. Vestidos de verde e amarelo, eles promoveram buzinaços e comemoraram com fogos de artifício. Em Fortaleza, manifestantes queimaram a bandeira do Partido dos Trabalhadores. Em São Paulo, o ato a favor da Operação Lava Jato foi na Avenida Paulista. A manifestação terminou às 8h30 da noite. Mais cedo, grupos a favor de Lula promoveram atos em defesa do ex-presidente. Movimentos sociais e partidos políticos fizeram vigílias em frente à Justiça Federal em várias capitais. O clima, em geral, foi tranquilo. Mas em João Pessoa houve confronto com a polícia depois que os manifestantes tentaram invadir um prédio. Em Guarulhos, manifestantes que apoiam Lula colocaram fogo em pneus e interditaram a Via Dutra. O julgamento do recurso de Lula no TRF4 em Porto Alegre terminou com decisão unânime. Os 3 desembargadores da turma votaram pela manutenção da condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen e Vitor dos Santos Laus. Os desembargadores também decidiram ampliar a pena de 9 anos e 6 meses para 12 anos e 1 mês, com início em regime fechado. A primeira etapa do julgamento foi a leitura do relatório com um resumo da decisão em primeira instância do juiz Sérgio Moro de Curitiba. Em relação ao réu Luiz Inácio Lula da Silva, foi condenado por um crime de corrupção passiva, na forma do artigo 317 do Código Penal, com a causa de aumento de pena do seu parágrafo 1º, pelo recebimento de vantagem indevida do Grupo OAS, em decorrência de valores oriundos do contrato do consórcio Conest Ernest com a Petrobras. Foi condenado também por um crime de lavagem de dinheiro, nas formas dos dispositivos legais que já mencionei, envolvendo a ocultação e dissimulação da titularidade do apartamento 164A, triplex, e do beneficiário das reformas realizadas. Antes do início dos votos, falaram a acusação e a defesa. O procurador regional da República fez uma reconstituição do caso, disse que as provas são robustas e falou sobre a atuação de Lula junto à diretoria da Petrobras no esquema que é investigado pela Operação Lava Jato. E não é novidade para esta turma. Depois de tantos processos da Operação Lava Jato julgados, o percentual que era destinado a título de propina aos diversos partidos que compunham a base do governo. Poder de fato que detinha o presidente da República na nomeação da diretoria da Petrobras se inseria dentro desse contexto. O que parecia ser a construção de uma governabilidade a partir de indicações políticas, nada mais era do que a criação de um mecanismo de dilapidação dos cofres da estatal. Mas há mais prova nos autos. E essa prova vem através de um dos principais personagens da história que esse processo procurou reconstituir, José Aldemário Pinheiro, o Léo Pinheiro. Léo Pinheiro esclarece que a OAS só assumiu o empreendimento no Guarujá porque João Vacari Neto fez um pedido pessoal em razão do imóvel do ex-presidente. E por isso, Léo Pinheiro foi orientado por Paulo Camoto e João Vacari Neto a manter reservado o triplex. O apartamento 141, esse podia ser negociado, como efetivamente foi. O advogado do ex-presidente rebateu a acusação do Ministério Público, criticou a condenação por Sérgio Moro, que, segundo ele, foi sem provas, e defendeu a inocência de Lula. Foi atribuído ao ex-presidente Lula a prática do crime de corrupção passiva. O que significa isso de acordo com a lei? Significa que um funcionário público, usando da sua função, praticando ou deixando de praticar atos de ofício, recebeu uma vantagem indevida. O juiz, na sentença, diz que houve atos de ofício indeterminados. Significa reconhecer que não há atos de ofício nestes autos, que não houve a prática, o uso da função pública para recebimento de vantagem indevida. Não, o triplex não é do ex-presidente Lula. Todos nós sabemos que o triplex pertence e sempre pertenceu à OAS Empreendimentos. O relator foi o primeiro a falar e a negar o recurso da defesa.
Há prova acima de razoável de que o ex-presidente foi um dos articuladores, se não o principal, do amplo esquema de corrupção. As provas aqui colhidas levam à conclusão de que, no mínimo, tinha ciência e dava suporte àquilo que ocorria no seio da Petrobras. Por tudo isso, e todo mais que consta nos autos e foi anotado na sentença, há prova documental e testemunhal a respeito da participação do Grupo OAS, representados por seus principais dirigentes, no esquema de corrupção para direcionamento da contratação da Petrobras e no pagamento de propinas a agentes políticos e políticos, nos casos especial dos autos, a dirigentes do Partido dos Trabalhadores e, em especial, por ordem de determinação ou orientação do presidente Lula como mantenedor/fiador desse esquema de corrupção. Luiz Inácio Lula da Silva teria pago parte por um apartamento simples, mas o Grupo OAS disponibilizou a ele, ainda em 2009, o apartamento 64A triplex, sem que fosse cobrado qualquer acréscimo. Posteriormente, em 2014, o apartamento passou por benfeitorias, a cargo do Grupo OAS, para atender ao ex-presidente, sem que houvesse igualmente pagamento de preço. É lembrar que a eleição de um mandatário, em particular do presidente da República, traz consigo a esperança de uma população e um melhor projeto de vida. Críticas merecem, portanto, todos aqueles que praticam atos destinados a trair os ideais republicanos, sem descuidar, por óbvio, que a corrupção aqui tratada está inserida em um contexto muito mais amplo e, assim, de efeitos perversos e difusos. Há um esquema sofisticado de fraude e de corrupção no seio da Petrobras. Esse mecanismo acabou por fragilizar não apenas o funcionamento rígido da Petrobras, mas todo o processo político brasileiro. E aqui a motivação do crime extrapola os reflexos pessoais. A par da vantagem e benefícios próprios, censuráveis e graves, não somente os bilhões de reais desviados, mas também a colocação em xeque da própria estabilidade democrática em razão de um sistema eleitoral severamente comprometido. Infelizmente, e reafirme-se, infelizmente, está sendo condenado um ex-presidente da República, mas que praticou o crime e pactuou, direta ou indiretamente, com a concretização de tantos outros, o que indica a necessidade de uma censura acima daquela ordinariamente se firmaria na dosagem da reprimenda. O segundo desembargador a votar acompanhou na íntegra o relator. Relativamente à autoria e à culpabilidade de Luiz Inácio Lula da Silva, o vínculo de causalidade entre a sua conduta e os crimes praticados é inequívoco. Luiz Inácio agiu pessoalmente para tanto, bancando quedas de braço com o Conselho da Petrobras, forte na condição de presidente da República, e foi muito oportuna a transcrição trazida pelo relator, mais uma vez refiro, em que ameaçou substituir os próprios conselheiros caso não fosse confirmada a indicação, porque ele torna evidente o benefício pessoal, torna evidente que se sabia da conta geral de propinas, que o presidente da República tinha pleno conhecimento disso e dela se fazia uso. O terceiro e último voto do julgamento acompanhou os dois anteriores. Para os três desembargadores, as provas ligam o ex-presidente Lula ao triplex e ao esquema de corrupção na Petrobras. Me refiro ao ex-presidente, naturalmente, ou seja, Sua Excelência, em algum momento, perdeu o rumo. A verdade era essa. Ele passou a confundir as suas atribuições de primeiro mandatário desse país, talvez com aquelas que no passado lhe conferiam a presidência da agremiação partidária. Evidentemente que de Sua Excelência era esperada uma postura absolutamente diferente, ou seja, ciente dos fatos que aconteciam em seu entorno, deveria ter tomado providências, nós sabemos disso. Assim não o fez, assim ficou em silêncio. E, para além disso, como demonstrou a situação da unidade habitacional, auferiu proveito dessa situação. Ou seja, são fatos, como diz o vereador João Pedro Gebra Neto, lamentáveis, são fatos que deslustram a biografia de Sua Excelência, mas que são fatos concretos, são fatos que ocorreram. E exatamente por terem ocorrido, devem receber, e assim foi o que pareceu ao Ministério Público Federal, o escrutínio de um processo judicial. O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, teve a pena diminuída para 3 anos e 6 meses em regime inicial semiaberto por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Outro ex-executivo da OAS, Agenor Franklin Medeiros, também teve a pena diminuída para 1 ano e 10 meses, no regime aberto. Os desembargadores decidiram ainda manter a absolvição do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, e dos ex-executivos da OAS,
Paulo Gordilho, Fábio Ianomini e também Roberto Moreira Ferreira. Ainda hoje você vai ver no Jornal da Globo. No Fórum Mundial, Temer é perguntado sobre corrupção no Brasil. O Tesouro Direto bateu recorde no ano passado. E os gols da rodada, o placar, todos os gols, já, aqui no Jornal da Globo. No próximo bloco, você vê os recursos que a defesa de Lula ainda pode apresentar ao Tribunal de Porto Alegre e a reação do mercado à condenação do ex-presidente.